Vamos à Bíblia, Apocalipse capítulo 19. A partir do versículo 1. Os que acharam bem forte, digam amém. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque são verdadeiros e justos os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o Deus, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E lhe foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. 9. E disse-me: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? Podeis tomar assento. Diga assim comigo: o sétimo culto do Apocalipse. 3, 2, 1. Sétimo culto do Apocalipse. Ficou bom, então. 1, 2, 3. O Apocalipse, ele fala de 7 cultos. Quantos cultos? 7. Eu já trabalhei com vocês alguns cultos apresentados nas páginas do livro do Apocalipse. E no capítulo 19 vem falar deste último culto, que é o sétimo culto. Eu gostaria que vocês estivessem com a Bíblia aberta, e eu vou dar tempo para isso. Ok? Capítulo 19 do Apocalipse. Perfeito? Todos com a Bíblia na mão? Vai mudar alguma tradução aí, né? Mas sempre é a palavra de Deus e ela tem o mesmo sentido. Olha aí, nós começamos a leitura no versículo 1 que diz: depois destas coisas, depois dos acontecimentos que antecede o capítulo 19, João está dizendo: eu ouvi uma grande voz
de uma numerosa multidão no céu, dizendo: aleluia, são atributos de louvor, salvação e glória e honra e poder ao Senhor nosso Deus. Esse é o sétimo culto, e ele vai acontecer. Vire para quem está do seu lado e diga assim: eu estarei lá. Queridos, esta é a maior reunião, a maior festa já revelada em toda a Bíblia, que acontecerá na eternidade. Lá estarão todos os salvos, representados em seus grupos diferentes, em todos os tempos. Neste culto estarão os nossos irmãos a partir de Adão até Moisés. Estarão neste culto os nossos irmãos desde Moisés até João o Batista. Estarão neste culto todos os irmãos desde João Batista até os dias de hoje. Olha aqui os grupos que estarão lá. Olha aqui para mim agora, por gentileza. Lá estarão os nossos irmãos da igreja dos primogênitos. Lá estarão os nossos irmãos da igreja triunfante. Esse grupo da igreja triunfante, nós pertencemos a ele. E lá estarão os irmãos que serão martirizados na grande tribulação. Lembra? João fala na sua revelação. Há uma pergunta no céu desse período: quem são esses que estão subindo? Aí há uma resposta: esses são aqueles que vêm da grande tribulação. Eles não vêm para receber os seus lauréis, porque a igreja triunfante já recebeu no bema, pós-arrebatamento. Se você entende, diga amém. Então estará esses grupos. Então vamos a Hebreus capítulo 12, versículos 21 a seguir. Olha só. E a tão terrível era a visão, que Moisés disse: tenho pavor e tremo. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a uma companhia incontáveis de anjos. Isso é um texto lindo. A igreja e a assembleia geral dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Que glorioso, não? Você vai perceber que nesse sétimo culto, agora você já sabe quem fará parte, há uma explosão de louvor, de adoração, porque eles literalmente aqui estão prestando um culto. O que eles estão prestando? Um culto. Do versículo 1 ao 7, são várias manifestações de louvor, são várias manifestações de atributos àquele que está sentado no trono. Versículo 8 e 9, agora todos estes que nós já vimos, todos estes que compõem estes grupos de irmãos, desde Adão até a última criatura, observe aí: e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado é aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas palavras são
verdadeiras à palavra de Deus. Primeiro acontece o culto. E nós vamos aprender rapidinho, quero ser bem rápido, bem preciso, com cada atributo que é expresso por João, na revelação do capítulo 19, que compõe o sétimo culto da eternidade. E olha, eu estou fazendo de tudo para chegar lá, amém? E eu também quero te encontrar lá. E só porque eu sou pentecostal, eu quero que você levante a sua mão e eu quero declarar sobre a sua vida. Feche os teus olhos. Eu quero declarar que a frieza espiritual não vai te vencer e você vai chegar lá. Eu quero declarar que a calúnia não vai te vencer e você vai chegar lá. Eu quero declarar que a fofoca não vai te vencer e você vai chegar lá. Eu quero declarar que o diabo não vai te vencer e você vai chegar lá. Eu quero declarar que os demônios não vão te vencer e que você vai chegar lá. Eu declaro que o inferno não vai te vencer, não vai. O mundo não vai te vencer, o pecado não vai te vencer. Eu declaro, você vai chegar lá. Se você crê nisso, vai lá, empolgue a sua alma, agite as suas emoções e libere o maior glória que você puder aqui esta noite. Urabacalamarrácia. Glória a Deus. E João descreve que nesse culto o primeiro atributo é aleluia. Se reporte para lá, porque isso está falando do nosso futuro. Isso vai acontecer, nós estaremos lá. Isso diz respeito a nós. A primeira expressão, o primeiro atributo no culto é aleluia. É a adoração universal. Se vê em todos os povos, em todas as nações, em todas as tribos e etnias do mundo, a expressão nos lábios em adoração a Deus, aleluia. Portanto, aleluia então é elogio a Deus. Aleluia é a adoração universal. E ela migra do eterno passado para o Cronos, o mundo dos homens. E ela estará no dia eterno para todo sempre nos lábios da igreja, a partir do culto que é prestado a Ele. Então você já é inteligente, já pegou. Não existe culto sem aleluia. Eu vou repetir, não existe culto sem aleluia. Se você abrir as primeiras páginas do Apocalipse e caminhar até o capítulo 4, você vai ver que há o primeiro culto sendo prestado na eternidade. E o primeiro culto, ele é o culto dos 24 anciões e dos querubins. E nos atributos que eles dão de louvor nesse culto, eles dizem aleluia. Então esse negócio da gente dizer aleluia na igreja, irmãos, não é produto da mente nervosa de pentecostais. A nossa atitude de dizer aleluia quando viemos à igreja para cultuar é uma expressão que se vê na eternidade pelos seres angelicais. Não se presta um culto àquele que está sentado no trono somente com a expressão da alma, do coração no interno, porque tem gente que diz, não, eu adoro ao Senhor, mas é aqui dentro, ok, perfeito, isso vale, mas o modelo bíblico dos cultos que se vê no livro do Apocalipse, você sempre vai encontrar a expressão aleluia sendo verbalizada. Se você entende isso, levante a sua mão e diga aleluia. Aí no versículo 4,
diz que os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se, olha, os mesmos lá do capítulo 4, prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Olhe para cá, eles observaram a igreja dos primogênitos, eles observaram a igreja a igreja triunfante, eles observaram a igreja que subiu da grande tribulação, os mártires, prestando honrarias, glórias, louvores e adoração ao que está sentado no trono. E agora, em resposta a este culto, a esses atributos, eles disseram amém. A palavra amém quer dizer assim seja. Diga assim comigo, a palavra amém quer dizer assim seja. Diga assim todas as vezes que eu ouvir amém, eu estou ouvindo assim seja. Então entenda aquilo que está acontecendo. Ora, eles estão acostumados a prestar este culto. Então eles dizem amém em concordância, como que quem diz, parafraseando, nós estamos juntos, tens a nossa aquiescência, nós sabemos que assim deve ser, nós estamos juntos, portanto, amém, e nós concluímos dizendo também, aleluia. Que coisa gloriosa. Versículo 5. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Há uma voz que emerge, sai do trono, dizendo, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. E aí acontece de novo uma explosão de louvor. Agora em resposta às atitudes dos 24 anciões. Em resposta às atitudes dos querubins. E uma resposta também em relação à voz que ecoa do trono. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, versículos 6 e 7. E como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões. Irmãos, quando a gente adora aqui embaixo, com vontade, com desejo, com o coração, com a alma, com o espírito, quando a igreja se envolve realmente no louvor, você já percebeu, já desfrutou, já viu a glória que se manifesta, a edificação que se instala entre nós, a motivação e a inspiração que recebemos. Imagine o que é que João está vendo. Ele não está vendo um grupo de 100 pessoas, de 1000 pessoas, de 10.000 pessoas. Ele está dizendo que ele está vendo todos os nossos irmãos, desde Adão até a última criatura, milhares de milhares. Agora há uma explosão na eternidade, e ele pode dizer, resumindo nas suas pobres palavras, e eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijamo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Eu quero estar neste lindo dia. Uramaia, céu. O diabo luta para nós não chegarmos lá, mas nós vamos chegar lá. Se você venceu até aqui, eu declaro, mais uma vez, você vencerá tudo e a todos, e você vai chegar lá. Então o céu é um lugar de louvor, de contemplação e do quê? De expressão de louvor e de alegria. Regozijemo-nos e nos alegremos, porque
Vinda é as bodas do Cordeiro. Culto não pode ser um ambiente de tristeza. Velório é lugar de tristeza e de silêncio. Culto é lugar de espontaneidade da alma, de quem está vivo, porque sabe que recebeu vida daquele que é o endereço da sua adoração e do seu louvor. Culto não é ambiente de silêncio. Amém ou não amém? É a Bíblia, irmãos, não é eu, o pastor, que achou por bem de falar que o culto é lugar de espontaneidade, de expressão e de louvor. Deus é um Deus de festas. Eu já disse quantas vezes aqui que só em Israel Deus instituiu no calendário 7 festas. Deus é um Deus festivo. Israel tinha como costume, observe isso, Israel tinha como que costume dançar com tamborins e pandeiros, instrumentos de cordas na presença de Deus. É um Deus festivo ou não é? Eu não sei de onde que arrumaram esse negócio de que culto tem que ser assim, sabe? Aquele negócio engessado. Nenhum modelo das escrituras traz o culto como uma solenidade sem expressão de alma. Eu estou me lembrando do rei Davi, quando ele conquista e a bênção se instala sobre ele, sobre a terra da qual ele é rei, e vai para o meio do povo adorar o Senhor, dançando com alegria, a expressão da alma. E a sua esposa, ela fica olhando da janela e teve repúdio da sua atitude. Então coloque na sua mente, internalize no seu coração: Deus te deu boca, não é só para você conversar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, não é só para você resolver problemas, para você se desempenhar nos seus ofícios sociais. Deus te deu boca para você glorificá-lo. Se você entende isso, levante a sua mão e o glorifique. É interessante que a Bíblia fala de expressões, de verbalizações, e tem crentes que não conseguem conceber essa realidade. Eu não consigo entender, me perdoe. Aqui está revelado então uma das atividades da igreja na eternidade, que é cultuar com expressões do seu louvor. No Salmo 148, o salmista, cheio do Espírito Santo, ele convida toda a criação, o firmamento, a natureza animada e inanimada, todos os poderes, as potências da natureza inanimada, ele convida para que louvem ao Senhor. No Salmo 150, dizendo: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Como podemos não expressarmos a Ele o nosso louvor? Como podemos chegarmos numa noite como esta, como que num ambiente de teatro, para ver o que é que vai acontecer? Não, 1000 vezes não. A Bíblia nos convida, o salmista nos convida, o Espírito nos convida a louvarmos a Deus pelos seus atos poderosos, pela excelência da sua grandeza. Então, se você tem motivos, meu irmão, louve a Ele nesta hora, levante as suas mãos. Se você tem motivos para adorá-lo, para louvá-lo, adore agora, louve Ele agora. Louve porque Ele é bom, louve porque Ele é misericordioso, louve porque Ele é gracioso, louve porque Ele é poderoso, louve a Ele porque Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é eterno, Ele não falha. Se você pode, assim faça. Agora vamos à segunda expressão. Mas antes, deixa eu dizer a vocês: você sabia que nem sempre nós temos desejo de adorar a Deus?
e de louvá-lo? A Bíblia diz em Hebreus, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Esse é o fruto dos lábios daqueles que, quem lembra? O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Ele está dizendo assim, que há momentos da nossa vida em que nós não temos desejo de expressarmos a Ele louvor. É aquele dia que você ganhou a conta, o seu coração recebeu a dispensa da motivação para adorá-lo. É aquele momento em que você está vivendo o vento contrário, as experiências amargas, traiçoeiras bateram na porta do seu coração e disseram: eu quero entrar aí e dividir um tempo de aflição, de angústia, de abatimentos com você. Aí você vem numa noite como esta e você não tem desejo de adorar, você não tem desejo de louvar, te convida para levantar a mão, você não tem expressão, você ouve o pastor dizendo que você precisa verbalizar, mas você não tem inspiração para fazê-lo. Aí é que entra a expressão dos lábios, produto da fé, sacrifício de louvor. É mais ou menos assim: você dobra os joelhos para orar, mas você não consegue ter inspiração, o seu organismo não coopera. Aí você começa, através dos seus lábios, produto da sua crença, e você começa a dizer: aleluia. E você não tem palavras, e você vai: glória a Deus. A motivação não veio, e você continua: eu te louvo, Jesus, eu te agradeço. Aí o diabo se apresenta, fazendo coro em volta da sua cabeça. Que desgraça, né? Veja como está a sua vida. Você diz que foi fiel, olha aí. E você sente o coração apertado, e a desmotivação te aperta também. Mas você não vive por emoções, você não vive por vista, você vive por fé. E você continua no sacrifício de adoração. Aleluia, glória a Deus. Aí você lembra do cheque: Maranata, breve voltará. E você continua: aleluia. E você lembra que os filhos estão desviados, desgraçados nas drogas, viciados no sexo livre. Mas você continua: grande é o Senhor, eu sei que o Senhor há de salvar. E você olha para as suas finanças e você vê que está um caos, mas você continua, produto da fé, sacrifício de louvor. De repente, neste cenário, o Espírito Santo entra, porque a Bíblia diz, a Bíblia é quem diz, é a Bíblia quem diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Daqui um pouco, o que você tem são lágrimas nos seus olhos. Daqui um pouco você está gigante, e a sua adoração já não é mais sacrifício de louvor, mas agora é espontaneidade da alma. Então eu te convido nesta noite, independente das circunstâncias, independente se o vento é favorável ou não, independente se você tem aplausos ou não, independente se tudo está certo, dentro do esperado, conforme o script, o checklist, independente de qualquer circunstância, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. A fé não se vê na espontaneidade de alguém levantando as mãos para adorar tão somente quando tudo está bem. A fé se vê na espontaneidade de alguém adorar, ou no sacrifício de louvor em meio às batalhas da vida. Uramacanto e Kelariofórias.
Oh, e eu sei que o Espírito Santo está traduzindo essa palavra ao coração de alguém aqui esta noite. Oh, eu sei que você não está num tempo favorável de glorificar a Deus com espontaneidade. Eu sei que você está vivendo a realidade de questões, perguntas que não foram respondidas. Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas ficaram para nós, os nossos filhos, e as encobertas para o Senhor Deus. Há coisas que nós não vamos saber aqui, não vamos conhecer aqui. Há respostas que nós não vamos receber aqui, mas a eternidade vai nos revelar. Então adore independente da circunstância. Aí eles dizem: salvação. Aleluia, salvação. Salvação aqui expressa significa libertação espiritual. Entenda, salvação aqui implica em libertação para o destino eterno. Por extensão, felicidade, contentamento infinito e eterno, obtido após a morte. Qual é a lição que nós aprendemos com essa segunda atitude, com esse segundo atributo? A igreja, desde Adão até a última criatura, ela está reconhecendo que venceram a carne. Escute isso. Esse grupo de redimidos, esses milhares de milhares, eles estão expressando no culto, em atributo de louvor e adoração, dizendo: nós reconhecemos que nós vencemos a carne, nós reconhecemos que vencemos o mundo, nós reconhecemos que vencemos Satanás, nós reconhecemos que vencemos toda a secretaria, o arsenal das trevas. Nós reconhecemos que vencemos a morte pelo poder do seu sangue na sua cruz. Eu vou repetir: eu estarei lá, você estará lá, nós estaremos lá, e nós estaremos expressando através do nosso louvor, dizendo a Ele: foi difícil, mas chegamos. Não foi fácil vencer, mas vencemos. A guerra foi travada, mas nós lutamos, nós combatemos o bom combate e chegamos aqui. A luta foi renhida. Houve momentos que eu pensei que iria parar, mas eu entendo, a sua salvação chegou. Somos vitoriosos pelo sangue da sua cruz. Estaremos dizendo: não estamos aqui porque somos bons, não estamos aqui porque vencemos pelo poder do braço, pelas habilidades, não, estamos aqui porque a salvação, ela advém do Senhor. Então, enquanto não chegamos lá, louvamos a Ele, reconhecendo que pela sua salvação há uma esperança na nossa alma, no nosso coração, de que chegaremos lá. E eu quero profetizar sobre você mais uma vez: você vai vencer e você vai chegar lá. Você está lutando contra a pornografia, continue, Deus vai te dar vitória, você vai vencer a pornografia. Você está lutando contra o sexo livre, entenda, batalhe, lute, você vai chegar lá. Tanta gente desistindo por coisas banais. Eu aprendi que quem sai da igreja porque de pessoas, nunca entraram na igreja porque de Deus. Entraram aqui porque de pessoas. Eu sou falho, os obreiros são falhos, pessoas que estão aqui são falhas. Eu aprendi com a minha mãe que aonde há mão humana, presença humana, sempre haverá falhas, mas há um que não falha. Ele é o Senhor, o endereço da nossa adoração e do nosso culto. Aí eles dizem, em terceiro lugar, glória. A glória simboliza a revelação e o poder de Deus, da sua pessoa, da sua natureza, da sua presença. E diga-se, às vezes acompanhadas de sinais naturais, junto com o sobrenatural, a exemplo da sarça, que ardia, mas não se consumia.
Vocês já ouviram que a sarça no deserto ela pegava fogo? Isso era natural. Agora o sobrenatural era a sarça pegar fogo e não queimasse. Isso é a glória de Deus. Não há como cultuarmos a Ele e não reconhecermos que Ele é glorioso. Não tem como estarmos aqui e entendermos que Ele é glorioso. Se você vem para ouvir a banda Lira, amém, parabéns para você, toca muito, gostoso. Se você veio para ouvir a banda Petros, maravilha, que coisa extraordinária o nosso grupo de louvor. Se você vem para ouvir o coral, Harmonia Celeste, glória a Deus pelas canções lindas que cantam. Se você vem para ver outra qualquer coisa, ok. Agora, se você vem para cultuar a Ele, quando a banda Lira toca, você tem nos teus lábios, glória a Deus, aleluia. Quando a Petros entona louvor, você tem nos teus lábios, a Ti o nosso louvor. Quando o coral está louvando, você está dizendo para Ele, quão lindo Tu és, que maravilhoso. Se você vem aqui para cultuar, não tem como você ficar parado, sem ter expressões, sem ter atitudes, sem ter verbalizações. Não existe culto àquele que está sentado no trono, sem expressões. Você precisa entender isso. Se Ele é glorioso, a gente tem que glorificá-lo. Eu vou repetir. Se Ele é glorioso, a gente tem que glorificá-lo. E aqui é interessante, irmãos, porque independente da motivação do ambiente, quando nós entramos aqui, nós não vamos para ver o terno, a gravata do pastor, o vestido da irmã. Tem tanta gente que vem na igreja pensando que aqui é um desfile de moda, e para alguns até ser bonito é pecado. Entenda, você veio aqui é para cultuar o Senhor. O salmista no Salmo 19, já estou encerrando, ele diz: os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Todas as vezes que você estiver diante de uma linda paisagem, lembre-se dele, levante as suas mãos, glorifique a Ele, adore a Ele. Quando você estiver frente ao entardecer, lembre-se que tudo aquilo foi feito por Ele. Você sabe que todos os astros, o sol, a lua, as estrelas, todos estão colocados nos lugares de forma milimetricamente contados. A lua, se tivesse um pouquinho mais baixo, as águas iam por cima do planeta. Se distanciasse, haveria um caos. O sol da mesma forma. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus declaram a sua glória. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sua sabedoria a outra noite. Não há quem tenha linguagem para expressar e ouça a sua voz. É um Deus glorioso, não é? Isaías diz que Ele junta as águas do planeta na palma das suas mãos. Jó um dia quis ser inteligente perante Ele e começou a indagá-lo. Leia Jó para você ver. Aí ele vem e começa a fazer umas perguntinhas básicas a Jó. Onde tu estavas quando eu coloquei os firmamentos da terra, Jó? Jó, me responda, onde tu estavas quando eu pus os limites dos mares, Jó? É glorioso, não é? É por isso que no céu se ouve diuturnamente honrarias e glórias. Oraia, Selva. Vamos encerrar. Eles terminam com a honra. Nas Escrituras, a honra de Deus é entendida como uma ação de adorá-lo, cultuá-lo, é dedicar-se a Ele acima de todas as coisas. Quando você honra alguém, você expressa o seu sentimento
pelos atributos desse alguém, pelos feitos desse alguém. Eles estão dizendo: no nosso culto nós temos a atitude de honrá-lo, porque ele é Deus. Honra e glória ao seu nome. Paulo entendeu isso, ele diz, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Qualquer atitude tem que ser para a glória de Deus. Sabe por que na igreja nós temos desencontro nos nossos departamentos? Sabe por que na igreja nós temos os estresses, as tensões? Uma, porque somos humanos, claro, é lógico. Tiago diz: de onde vêm as dissensões se não é do meio de vós? Mas se nós entendêssemos o que Paulo está dizendo, nós eliminaríamos muitas situações desconfortáveis entre nós. Você está varrendo, irmã? Eu estou varrendo. Por que você está varrendo? Estou varrendo para que fique limpo, mas é para a glória de Deus. Você vai cantar, eu vou cantar. Você vai cantar, eu vou cantar. Não porque eu tenho minha voz bonita, mas é para a glória de Deus. Você vai pregar, não é porque você entende pregação, é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Nós um dia chegaremos lá e prestaremos a Ele atributos de louvores, de adorações. Nós diremos na presença dEle que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, que Ele é infalível, que Ele é poderoso, que Ele é amoroso, que Ele é extraordinário, que Ele é o amado da nossa alma. Se você entende, fica de pé para adorarmos a Ele no louvor. A partir de hoje, o meu conselho, não me entendam mal, eu vou pedir aos músicos, hoje aqui comigo, quando vocês pegarem esses instrumentos, que seja para a glória de Deus. A Bíblia diz que Davi tocava, e acontecia alguma coisa quando Davi tocava, porque havia virtude. Amém ou não amém, irmãos? Eu quero concordar com vocês que qualquer coisa que nós façamos, a banda lira, cada instrumento, o coral, cada coordenador, líder, cada irmão, vamos concordar diante dele. Aquilo que a gente for fazer no seu reino, que seja para a glória dele. Se você quer fazer comigo um compromisso de adorá-lo, independente de circunstâncias, situações, vem à frente, eu quero orar por você. Juntos nós vamos nos colocarmos diante dele. Há uma atmosfera gostosa entre nós. Há uma atmosfera de presença. Meu Deus, o horário já passou. Essa atmosfera, se eu sem forçar nada, eu vejo lágrimas. Isso é a ação do Espírito. Uramassewa, Elérbia, Calamama. Venha. Isso pode vir. É só para quem quer um compromisso efetivo, 100%. Entenda, a sua contribuição com o dízimo é para a glorificação de Jesus. A sua contribuição de oferta é para a glorificação de Jesus. A sua oração, tudo que você faz é para a glorificação. Cante. Já vamos encerrar.